Doutora, férias, verão, e uma preocupação, as varizes. Quem não tratou antes, o que fazer agora? Então, o calor, as altas temperaturas promovem uma vasodilatação, ou seja, as veias elas vão ficar com um diâmetro maior, né, mais dilatadas. E aí o fluxo de sangue dentro dessa veia torna-se um pouco mais lento do que o normal, o que a gente chama de estase sanguínea. E isso nas pessoas que têm varizes vai acabar piorando os sintomas. Então, sempre que possível, tratar antes do verão chegar. Mas se agora no verão ainda está com varizes, já tem que ter essa ciência de que vai ter uma piora dos sintomas de dor, perna pesada, cansaço e até mesmo do inchaço, mas tem algumas atitudes que a gente pode tomar para aliviar esses sintomas. Uma delas é continuar com uma rotina de exercícios físicos, se manter ativa ao longo do dia, porque enquanto você está movimentando, o sangue está circulando de uma maneira mais eficiente. Então, ajuda a aliviar os sintomas. Mas tem algumas outras formas de melhorar isso. Já vou te perguntar, mas antes é importante a gente falar que varizes não são um problema estético, é um problema de saúde que pode, inclusive, ter complicações mais sérias. Exatamente. A fase inicial da doença é a presença daquelas varicoses, os vasinhos bem fininhos. E muitas vezes, nessa fase inicial, a paciente não tem sintomas. Então, o que incomoda a paciente é a estética. Mas, apesar disso, já é o estágio inicial de uma doença. E a doença, ela é crônica, progressiva. Então, se a gente não tratar, vão surgir complicações ao longo do tempo. Então, podem surgir varizes cada vez mais calibrosas, os sintomas de dor e inchaço podem ir piorando. Além disso, a longo prazo vão surgindo alterações na pele. A pele pode ficar endurecida, escurecida e até surgir úlcera, né? Uma ferida ali próxima ao tornozelo. Doutora, agora falando ainda das dicas do que fazer para aliviar os sintomas, passar por esse período mais quente, mais confortavelmente, quais são as recomendações que a pessoa que está assistindo pode fazer em casa? Mas claro que o ideal é procurar um especialista e também vamos falar daquelas propagandas, né? Aqueles remédios funcionam. Então, vamos lá. Então, como tem uma piora no calor, a gente tem que manter a rotina de atividade física, se hidratar bastante ao longo do dia, se manter ativo, né? Quem está trabalhando no verão, evitar ficar muito tempo na mesma posição, sentado o dia todo no escritório. O ideal é que se levante ali a cada 1 hora e se movimente no próprio ambiente de trabalho. E é paradoxo por causa do calor, mas tem a questão das meias de compressão. A meia de compressão, ela faz uma compressão ali ao nível do tornozelo para fazer com que o sangue circule melhor. Com isso, alivia os sintomas. Mas tem a questão de usar uma meia no calor, né? Mas que alivia os sintomas, alivia. Então, com isso, a gente consegue aliviar esses sintomas. E aí, depois do verão, depois das férias, depois de curtir aí a praia, pensar em programar o tratamento de varizes para não passar por tudo isso no verão seguinte. Doutora, sobre os produtos, né, anunciados. Eu sei que é um assunto polêmico, nós não vamos citar marcas aqui. Podem ajudar ou simplesmente é a indústria? Então, a gente precisa ficar bem de olho nessas propagandas, porque existem sim medicamentos que melhoram os sintomas de varizes. O que eles não fazem é desaparecer com aquelas varizes aparentes. Então, tem algumas propagandas enganosas na internet, principalmente, em que eles mostram uma perna cheia de varizes, aí passou um creminho ou tomou um comprimido e de repente a perna está linda sem nada. Isso não existe, né? O tratamento das varizes precisa ser realizado com alguma das técnicas que a gente tem disponíveis hoje, como escleroterapia, laser, microcirurgia. Agora, os medicamentos, eles melhoram sim os sintomas. Então, a gente tem esse alívio de dor, peso e inchaço com alguns medicamentos, tanto oral quanto tópico, através dos cremes, dá uma sensação de alívio, mas não vão fazer com que as varizes desapareçam. Agora, sobre o tratamento, não é que a pessoa não possa fazer no verão, né? Não é recomendado para quem quer ir para a piscina, é, ir na praia. Contudo, se a pessoa vai ficar em casa, vai trabalhar, vai ficar no ar-condicionado, então não existe nenhuma proibição de tratar agora. Só quem vai ter uma exposição que deve evitar. Sim.
A gente pode fazer o tratamento de varizes em todas as épocas do ano. A gente orienta a fazer mais no inverno, porque é uma época em que é mais fácil usar a meia de compressão, que muitos tratamentos exigem no pós-tratamento, e a gente tem um tempo hábil aí para ter o resultado desse tratamento até que chegue o verão. Mas pode fazer o tratamento no verão, sim. A única recomendação é evitar mesmo a exposição solar, porque os tratamentos, eles geram alguns hematomas, e aí a exposição solar naquele hematoma pode acabar manchando a pele. Mas se tiver esse cuidado, pode fazer em qualquer época do ano. Doutora, você já falou sobre os tratamentos. Hoje nós evoluímos muito, né? Dificilmente o paciente vai passar por uma cirurgia com corte, aquele método mais antigo. Temos procedimentos minimamente invasivos e a recuperação também é muito rápida. A pessoa consegue retomar as suas atividades logo em seguida. Isso, com o surgimento do laser transdérmico, nós conseguimos substituir a cirurgia em até 86% dos casos. Então, as pacientes que apresentam varicoses, microvarizes, que são veias nutridoras desses vasinhos, nós conseguimos resolver com o laser transdérmico associado com uma escleroterapia ou uma espuma, por exemplo, que é uma outra técnica. Esses procedimentos são minimamente invasivos, são feitos dentro de um consultório médico, sem necessidade de anestesia ou de internação hospitalar, e a recuperação é muito mais rápida. Esses procedimentos nem exigem repouso. Então, pode tratar e ter vida normal de trabalho, de atividade física, por exemplo. Então, hoje os tratamentos evoluíram muito, né? E quando a gente pensa num tratamento de safena, por exemplo, existe alguns lugares que ainda assim realiza cirurgia tradicional, com corte, com a retirada dessa veia, mas hoje o padrão ouro, a nossa primeira escolha, é a termoablação, que é a queimadura, né, a cauterização dessa veia safena através de uma fibra de endolaser ou um catéter de radiofrequência. Então, é uma ablação pelo calor desses equipamentos. Essas técnicas, elas já são acessíveis em todo o país? Os convênios pagam esses tratamentos? Não, tanto os planos de saúde quanto o SUS têm apenas a cirurgia convencional, né, dentro da cobertura. Então, o endolaser e a radiofrequência atualmente são feitos somente no particular.